Como combater o cyberbullying? Quanto mais tempo passamos na internet, mais estamos vulneráveis a todo tipo de acontecimento, inclusive aos crimes praticados online, que chamamos de cyberbullying. Quanto mais nos digitalizamos, mais cresce esse tipo de crime. Nossa tendência é querer solucionar os casos judicialmente apenas. Afinal, a prática é passível de ser criminalizada no Código Penal brasileiro. Mas para prevenir, acolher e educar, é também necessário criar redes de apoio. Uma pesquisa recente, feita sob encomenda de uma gigante da tecnologia, comprovou que no Brasil, cerca de 66% das crianças e jovens presenciaram situações de cyberbullying. 22% delas admitiram ter praticado e outras 24% sofrido algum tipo de violência psicológica. O Brasil é um dos países com mais casos no mundo todo. Exposição de fotos íntimas, humilhações, vexames e críticas à aparência física, opinião ou comportamento social são alguns exemplos comuns de cyberbullying. E apesar do termo ter nascido para lidar com os estudantes, professores e adultos também são vítimas do ato. Embarque comigo no Idade Mídia de hoje para entendermos como funcionam as melhores práticas de combate a essas intimidações. Como buscar ajuda em casos de cyberbullying? Mas a primeira coisa que me passa pela cabeça é o empoderamento que existe quando a gente não tem que colocar necessariamente a nossa cara à tapa, né? Quando a gente está atrás de uma tela, de um celular e tudo mais. E assim, eu uso a palavra empoderamento no sentido de poder mesmo, porque isso pode ser por um lado bom e isso pode ser por um lado ruim. Uma sensação mesmo de impunidade sobre o que você for falar, o que você quer dizer. E eu acho que ter mais clareza de que a internet não é esse espaço em que as pessoas podem falar o que quiserem, podem atacar as outras pessoas, que existem regras de convivência, assim como no mundo presencial, eu acho que isso é importante. E eu tenho uma perspectiva que isso não se dá só por conta da criança, isso se dá também por conta do ambiente que ela está. Isso é um reflexo do que ela está vivenciando. E eu também acredito que poderia surgir através de uma mediação, tanto da escola com os pais, já que isso está sendo consequência desse ambiente anterior. Então, desde a minha mãe e meu pai até meus avós, assim, de ser essa rede de apoio que vai, né, desde meus professores até ter esse diálogo que foi aberto por conta das minhas redes de apoio, assim. Eu acho que a escola e a família precisam realmente estar juntos nessa para poderem buscar informações dessas, de poderem se proteger em ambiente digital e para poderem também acolher os seus filhos, tanto aqueles que sofrem o bullying, como aqueles que também praticam isso, como aqueles que também fazem isso. A gente vê muito no Instagram também, principalmente nas redes sociais como o Facebook também, e também nos jornais, estereótipos falando da questão de colocando palavras como tribo, que não é mais usada. Então, o que a gente pode fazer nesse exato momento é campanhas, tentar conscientizar a população que isso é errado. Então, a campanha que passa pela mídia, como você falou, que passa pela escola para criar um ambiente saudável na escola, que passa pela família, como os pais podem lidar com o filho, e no meio digital, como você se protege e como você cria um ambiente digital saudável. No sentido de identificação, sempre foi muito importante ter espaços na internet onde eu tinha pessoas iguais a mim e que não necessariamente elas estavam ao meu lado nos lugares onde eu já frequentava. Sendo sincero mesmo, o que me faz estar aqui hoje, por exemplo, é as redes de apoio. Eu me reconheci no outro pela internet. Eu não tinha ao meu lado pessoas trans. Eu me reconheci no outro pela internet. Então, assim, eu faço parte de diversos grupos que eu nem conheço essas pessoas, mas são pessoas que eu sei que eu posso contar. A mídia me fez reconhecer no outro e eu pude expandir isso, por exemplo, para questões de âmbito presencial, né? O que seria a internet livre de inseguranças e cyberbullying? Eu lembro que eu tinha uns apelidos que me faziam sentir desconfortável. É comum nesses primeiros ambientes de socialização que tenhamos uma amostra de como será a realidade que estamos prestes a percorrer. O que me assusta hoje é imaginar
se esse momento dessa descoberta, desse conflito, fosse eternizado contra mim, em uma foto ou vídeo. Meu nome é Esther Dutra, eu tenho 20 anos, sou indígena em resgate e eu vim aqui falar sobre cyberbullying. A última que me ocorreu foi quando eu tive meu perfil do Instagram derrubado por conta do meu ativismo. Pessoas mandaram mensagem em perfis fake, me xingaram, foram racistas comigo, me xingaram de índia suja, falaram para eu voltar pro meio do mato, sendo que eu nem nasci lá, quem nasceu na aldeia foi a minha mãe. Falaram que iam juntar vários perfis para poder derrubar a minha conta. Se os recursos tecnológicos fossem utilizados para criar vínculos e experiências positivas em vez de negativas. Um dia desses me surpreendi positivamente ao ver uma resposta gentil a um comentário não tão empático. E foi perceptível a quebra de expectativa da pessoa que fez esse comentário, que depois respondeu novamente, só que de forma mais sensível. Como consumidora diária de tecnologia, eu posso dizer que nessa realidade, considerada até algumas vezes paralela, eu posso ser ou começar a ser mais aquilo que eu realmente gostaria de viver fora das telas. Além de gentileza e empatia, podem gerar redes de apoio, experiências positivas e empoderadoras. Esse é um dos momentos em que o vilão se desfaz. Não existe uma punição justa e simples quando a gente começa a perceber as estruturas que levam a um comportamento de exclusão, principalmente quando falamos de menores, que levam seus medos e hierarquias para o ambiente que tiverem. Afinal de contas, eles só estão aprendendo. Cyberbullying. Será que existe uma situação mágica para resolver essa questão? Bom, Idade Mídia em Debate convidou hoje a professora Luciane Tonheta, da Unesp, que é também pesquisadora na área de Psicologia da Educação. Luciane, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer ter você no Idade Mídia. O prazer é meu. Quanto mais tempo a gente está online, o cyberbullying cresce proporcionalmente, que isso já foi comprovado ou não? Quer dizer, quanto mais uso de tecnologia, mais cyberbullying a gente sofre? Existe uma preocupação do ponto de vista da psicologia que explica que o cyberbullying ele será ainda pior porque ele destitui o caráter de pertencimento a um certo grupo social ao qual esse sujeito está inserido. Isso significa, eu estou sendo menos valor diante dos meus pares, diante daqueles com os quais eu convivo e que participam da construção de quem eu sou. E esse é o grande perigo. É como se eu deixasse explícita essa diferença, não é? Então, essa diferença marca essa identidade desse sujeito. É claro que a gente tem uma maior propensão aos problemas de convivência estarem na internet, não mais como algo a mais, é a própria vida normal, não é? Então não é mais uma extensão da vida. A gente tem na prática de hoje no Idade Mídia exemplos excelentes de combate ao cyberbullying realizados pela Associação Palas Atena, que já há muito tempo desenvolve a cultura de paz nas escolas. Na prática, às vezes as pessoas pensam, quando falam em cultura da paz, que está falando em pacificação, quer ficar fazendo quer ser bonzinho. E não, a cultura da paz ela é ação, e ação muito determinada. Para você poder agir de uma forma não violenta, você precisa se tornar não violento. Tem tecnologias, né, que são usadas e que já são bastante difundidas, como mediação de conflitos, justiça restaurativa, comunicação não violenta. E tem uma terceira dimensão, que daí já é maior política, né, como a que exerceu o próprio Gandhi, o Mandela, o Martin Luther King, onde você aí organiza a sociedade para transformar de uma forma não violenta violências que são aí já estruturais, políticas,
e etc e tal. No Brasil, que tipo de importunações dessas são mais comuns? O SaferNet, que cuida dessas questões de proteção aos direitos e da educação de crianças e adolescentes na internet, é um canal que as pessoas pedem ajuda para situações que estão vivendo de violência ou situações até de sofrimento emocional, de problemas de saúde mental, as fake news, os discursos de ódio, os cancelamentos. Se a gente comparar as denúncias, os pedidos de ajuda de 2019 e de 2020, eles caem de uma maneira brutal. E a gente vai dizer, mas você está me dizendo então que tem aumento, mas como assim se não tem registros? Mas explica até o fato de adolescentes não contarem para os seus pais os problemas que estão vivendo. Onde eles vão procurar essas ajudas? Na escola. Só que a escola não está funcionando. Então, quem é que orienta estes meninos a procurarem esses canais de ajuda? Ninguém. Olha, a gente trouxe no Fora da Curva de hoje uma mãe e educadora. A Márcia Padilha vai contar a experiência dela de articulação contra o cyberbullying. Fora da Curva. Desconstruir todo tipo de preconceito dentro da gente é uma arma potente para enfraquecer os argumentos e as ofensas do ciberbullying. No caso do racismo, especialmente, eu aproveito as redes sociais, eu sou engajada no movimento antirracista das escolas dos meus filhos, e nesses movimentos a gente encontra formação, a gente encontra apoio de pessoas que sofrem preconceito, sofrem vários tipos de bullying e que se ajudam, se esclarecem e se fortalecem enquanto rede. O que é a construção de redes de apoio que envolvem todos esses atores? De modo geral, essas redes de apoio, elas funcionam como grupos de alunos ou grupos de pares que são formados para ajudar, que recebem formação para fazer escuta, para usar de uma linguagem descritiva, para observar problemas que os seus colegas têm, para saberem ajudar de fato, apoiar quando vem problemas de saúde mental, quando vem problemas de sofrimento, quando vem os seus próprios colegas também agredindo a outros colegas. Então, não é só a ajuda, não é oferecida apenas àqueles que sofrem, mas também àqueles que agridem, porque eles também precisam de ajuda. Quando você quer vencer a violência, e neste caso, a violência virtual, que é um tipo de violência, você, mais do que investir no controle dela, é você investir no que é o contrário dela, na convivência. Então, investir em programas de promoção de convivência. Você trouxe muita clareza para a gente hoje. Foi ótimo. Queria agradecer muito sua presença no Idade Mídia. Imagina, foi um grande prazer. Olha, um mundo que se divide entre físico e digital está cada vez mais ficando para trás. Nossa cultura é uma só, inclusive no que diz respeito aos problemas. A Europa foi o primeiro continente a endurecer as regras punitivas para crimes online contra crianças. Hoje, são as mesmas dos crimes cometidos na vida física. E o Brasil parece seguir o mesmo passo. Todos nós podemos ser vítimas de cyberbullying, independentemente de idade ou profissão. O que já ficou provado é que essa questão de ética digital é responsabilidade de todos. Do currículo da escola, das práticas das empresas, do acolhimento da família e da sociedade. Ou nos unimos em ações articuladas em rede, em prol da convivência, ou continuaremos a enxugar gelo. Nos encontramos na semana que vem para mais um episódio do Idade Mídia. Até lá!